E conversamos nesta quinta-feira com a deputada estadual Tereza Brito. Ela, que integra o bloco de oposição ao governo Wellington Dias, falou sobre os arranjos políticos feitos por Temístocles Filho na tentativa de unificar as chapas na eleição da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Vai ser uma eleição de consenso, né? Onde foi feito todo esse trabalho para evitar traumas, em outras palavras, né? Então, eu acredito que para manter uma harmonia no parlamento, acho que vai dar certo. E a partir de agora estamos recebendo aqui em nossos estúdios o cientista político Kleber de Deus. Com ele nós vamos falar sobre uma eleição bastante polêmica aqui no estado do Piauí, que tem atraído bastante atenções. A eleição para a presidência da Assembleia Legislativa do estado do Piauí. Olá, professor, boa noite, seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa noite, agradeço ao convite. Sim. Quero começar perguntando para o senhor, professor, por que esta eleição é tão disputada? Por que todos querem ser presidente da Assembleia? Essa é a questão básica que precisa ser colocada e que não vem, de uma certa maneira, não vem aparecendo no debate. De fato, o orçamento da Assembleia é um orçamento que aproximadamente atinge 300 milhões de reais, né? Então, é um orçamento que realmente faz diferença no nosso Estado. Então, o futuro presidente da Assembleia, ele vai ter essa possibilidade de gerenciar esse montante de recursos. E por isso que essa disputa, no meu entendimento, essa disputa, em tese, vou colocar isso entre aspas, vem sendo tão debatida, onde um ou outro tenta patrocinar determinadas candidaturas. E essa discussão que foi colocada, ou vem sendo colocada, eu acho de uma maneira um tanto quanto que equivocada, porque independentemente de quem se tivesse candidaturas, que eu acho que não há uma candidatura, só há uma candidatura, a candidatura do deputado Temístocles, a reeleição, mesmo que tivesse uma candidatura do Hélio Isaías, não seria uma candidatura que viesse no limite a atrapalhar os planos do governo estadual. Porque essa relação executiva e legislativa é basicamente uma relação de homologação, o poder legislativo tem inteiramente abdicado de seus poderes, isso não é de agora. Então, basicamente, inclui-se aí também o mandato do ex-governador Wilson Martins, que a Assembleia basicamente homologa as decisões do Executivo. Então, isso não teria nenhum problema. Com relação de ter maioria, então o governo não terá problema algum com a Assembleia Legislativa, salvo se tiver uma catástrofe política muito grande. Mas o ponto é esse, quem foi eleito vai gerenciar algo em torno de 300 milhões de reais. Isso é a montagem de um belíssimo esquema político, na verdade, que dá para articular tudo isso. Quem se apossar disso, claro, esse orçamento tem que ser voltado para os interesses, pagamentos tem escola legislativa, tem N coisas, tem a manutenção dos gabinetes, mas é um orçamento que faz diferença. Professor, durante essa tentativa de se articular um consenso em nome de uma chapa única, o nome do governador Wellington Dias foi bastante destacado e o senhor explicou agora, né, porque o interesse de um governador em estar se interferindo nesse consenso. Mas agora outro nome também foi apontado como um dos nomes decisivos na busca deste consenso, e é o do senador Ciro Nogueira. Por que um senador interferiria ou se meteria em uma eleição de um presidente da Assembleia Legislativa? Essa é uma outra questão importantíssima, né, que tem que ser também mencionada. O senador Ciro, ele foi um senador extremamente poderoso no governo Temer. Então, ele havia indicado o Ministério da Saúde, tinha indicação, foi presidente do PP. Nacional, né? Do PP Nacional. Do PP Nacional. Havia indicação da Caixa Econômica, do Ministério das Cidades e do Ministério da Saúde. Aí se você juntar isso é um belíssimo orçamento para ser gerenciado também, né, por um partido, no plano nacional. E de uma hora para outra o senador Ciro se vê, vamos dizer assim, sem essa possibilidade, com a mudança no governo federal, ele perde esse espaço. Então, de uma certa maneira, ele teria que voltar a sua atuação para algum ponto onde ele pudesse ter uma ingerência maior. E a Assembleia, como mencionamos esse orçamento, seria um orçamento muito através dessa candidatura que ele tentou patrocinar do deputado Hélio Isaías, mas não vingou. Então, na minha leitura, eu acho que esse é o motivo do senador Ciro no momento está um tanto quanto que desfalcado do ponto de vista, ou seja, desprestigiado no plano nacional, e ele tende a voltar, é claro, sua atuação para o plano local.
Mas eu acho que hoje a situação do senador é uma situação mais delicada, porque ele não terá esse apoio do governo federal. Inclusive cogita-se a eleição do PP nacional, a senadora Ana Amélia, que é do PP, uma senadora extremamente competente, diga-se de passagem, né? E a situação do senador ser no plano nacional já não é uma situação mais tão estável como era nos governos anteriores, e tem uma relação muito próxima com o Planalto, a central. Nesse contexto, qual a sua leitura da chamada campanha avulsa ou campanha de protesto apresentado pelo deputado estadual do PTB, Nerinho? Não, aí eu vejo que ele não lançou nenhuma chapa, só lançou a candidatura à presidência. Então isso, na verdade, não tem funcionalidade alguma, não tem impacto nenhum. Não, é meramente uma candidatura decorativa ou figurativa que não vai impactar fundamentalmente nada no resultado da eleição. Uma reação porque ele não foi chamado para compor a chapa? Pode ser, porque na verdade na composição da mesa há uma proporcionalidade de todos os partidos terem alguma... É natural em qualquer parlamento, isso não ocorre só no Piauí. Basta ver o cenário nacional também com o Rodrigo Maia, onde N partidos de diversos chamados espectros ideológicos estão lá apoiando. De A a Z está apoiando o Rodrigo Maia. Aqui também, pela proporcionalidade, os partidos têm direito a fazerem parte da mesa diretora da Assembleia. Então, pode ter havido algum impedimento, algum empecilho para que o deputado Nerinho não conseguisse, por alguma razão ele lançou. Mas talvez até amanhã essa candidatura se desfaça. Professor, agora só para encerrar nossa entrevista, o próximo passo após a eleição do presidente da Assembleia Legislativa se passa a discutir os presidentes das comissões técnicas. Qual a importância agora desse contexto de se disputar e se debater os presidentes das comissões? Eu acho que a questão dos presidentes das comissões, as duas centrais, a CCJ e a Comissão de Finanças, essas são as duas grandes comissões que de fato... As desejadas. Que são de fato que têm todo o poder decisório dentro da Assembleia ou da Câmara Federal. Mas eu creio que com a eleição tranquila mais uma vez, do Temístocles Sampaio, então isso tende a ocorrer naturalmente com os critérios dos maiores partidos, eles vão negociar isso sem maiores disputas, né? Então, amanhã certamente já estará tudo encaminhado e decidido. Não creio que não haverá mais disputa com relação a isso. Até porque todos são fundamentalmente da base do governista. Então, não tem nenhum deputado de oposição sistemática, né? Nenhum. Mesmo chamado de oposição, eles não fazem essa oposição. Quem fazia era o ex-deputado Robert Rio, né? Que era o único que fazia de uma voz mais assim, ativa no parlamento no sentido de oposição. Não candidatou-se a senador, não foi eleito, então basicamente desaparece por completo a oposição na Assembleia Legislativa. Quais são os prejuízos para a nossa sociedade de não se haver essa oposição? Isso aí é um problema muito ruim, porque aí inibe a possibilidade, principalmente, qual uma função de uma oposição? Não é só, claro que é denunciar, mas fiscalizar e propor algumas coisas. E principalmente a questão de denúncia ela é importante no sentido de fiscalizar o que o governo vem fazendo ou não fazendo. Os desmandos, os equívocos que acontecem. Se na oposição, isso é terrível. Então isso vem acontecendo há muito tempo no Brasil, tá? Já temos aí, pelo menos desde 2002, que essa política sistemática de oposição e cada vez mais enfraquecendo. Isso é ruim, porque não se criam lideranças, não se criam alternativas, e o parlamento deixa de exercer sua função, não só de legislar, mas principalmente essa função fiscalizadora, que é central para que possa dar uma maior clareza e transparência ao orçamento público. E isso precisa ser enfatizado, né? Porque se a Assembleia perde esse foco, sem oposição, o governo pode tomar as medidas mais despropositadas possíveis e causa um prejuízo enorme, principalmente na formulação da que a gente chama de diversas políticas públicas, como na área de segurança, na área de saúde, na área de educação, etc., infraestrutura. É preciso que tenha uma oposição, mas no contexto atual está extremamente difícil de que essa oposição, vamos dizer assim, se cristalize de uma forma mais sistemática. Ok, professor, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre, viu? Boa noite. Eu agradeço o convite. Boa noite. E você de casa acompanha no próximo bloco que o prêmio da nota piauiense caiu pela metade. Motivo? Logo a seguir depois do nosso intervalo comercial.